Leitura para signo Escorpião no mês de setembro. Vida amorosa, Escorpião. Lembrando que essa tiragem aqui é geral, tá bom? Então pode não fazer sentido para todo mundo, por isso que é importante refletir sobre tudo que for dito aqui. Mas assim, né? Toma cuidado com aquelas desconfianças meio desproporcionais, meio descabidas, sabe? Meio exageradas dentro das suas relações, tá bom? Que no campo amoroso vem muito essa vibe. Nem tudo é uma questão de intuição e tal. Não, às vezes é falta de terapia. Às vezes é a gente que acostumou com relacionamento bosta, com pessoas cretinas na vida. Eu não tô querendo dizer que as coisas são flores também, entendeu? Mas a gente precisa entender. Às vezes o relacionamento não tá tão legal quanto você gostaria, por falta de comunicação, às vezes as formas de se expressar são diferentes. Então, assim, saiba interpretar os sinais e saiba falar também, tá bom? Caso alguma coisa te incomode, enfim. E uma coisa aqui muito específica, né? Entenda que o seu relacionamento é você com a pessoa, ou com as pessoas, enfim. Mas entenda que tem um limite ali, sabe? Então, entenda também o que são desconfianças suas e o que são desconfianças do meio que você está. Então, de amigos, professores, colegas de trabalho, colegas de faculdade, novelas que você assiste, conteúdos que você consome, tá bom? Para não estar levando para o seu relacionamento perspectivas de realidades de outras pessoas, tá certo? A minha intenção aqui não é passar pano, mas, baseado na tiragem que eu fiz aqui, tem também uma vibe muito relacionada nesse sentido, tá? Então, o interessante é colocar os pés no chão e observar as coisas como elas realmente são. Na vida profissional, Escorpião, eu vejo aqui uma possibilidade, né? Porque aqui a gente está numa leitura geral, mas uma possibilidade de dificuldade de comunicação, algumas briguinhas, discussõezinhas aí no ambiente de trabalho, algum tipo de situação difícil de lidar, mas que do mesmo jeito que vem, vai, tá? Só que a única coisa que eu penso dependendo de como tá a sua situação profissional, né? E se você já estiver com algum histórico ou com alguma ligeira sensação de que existe a possibilidade de um desligamento, eu peço que você considere fortemente já ir se organizando, tá bom? Porque, como diz uma amiga minha, o melhor momento de você procurar emprego é quando você está trabalhando, tá? Então, não espera a água bater na bunda para se mexer, ok? Ou para começar alguma coisa, enfim. E uma outra coisa, né? Para quem trabalha por conta também, principalmente, eu vejo que talvez setembro seja um período aí de certas inseguranças, muitas ideias na cabeça que não. Ai, que parece que não faz sentido, sabe? Que ai, tô sonhando demais. Mas aprenda a confiar um pouquinho mais. Às vezes tem situações que a gente não perde por arriscar, tá? E o baralho tá deixando isso daqui muito claro. Tenha um pouquinho mais de fé, principalmente em você, na sua capacidade, e que se não for por coragem ou por confiança em si, que seja pela velha frase, pior que tá, não fica. Então, saiba que tem coisas que só fazem sentido na nossa cabeça. Às vezes a gente precisa, assim, dar um voto de confiança pra vida mostrar pra gente do que ela é capaz, sabe? E nesse caso aqui, da forma mais positiva possível. Espiritualmente falando, eu não vejo nada mais espiritual do que a gente se sentir bem com a gente, do que a gente estar com a cabeça em paz, tá bom? Então, não sei se você tem algum tipo de prática espiritual, mas se for falar de energia que seja, né? Se for o caso, busque uma terapia.
Se você for de alguma prática espiritual, faça coisas que firmem a sua cabeça, sabe? Procure, sim, né? A igreja, o templo, o terreiro que você faz parte. Faça coisas que te conectem com a espiritualidade para você, para a sua cabeça, para a sua firmeza de pensamento, sabe? Para realinhar as suas ideias, que é disso que você está precisando. Talvez algumas figuras masculinas ao seu redor nesse mês de setembro deixem as coisas um pouco mais difíceis, receber alguma opinião que não foi pedida, ou alguma opinião de alguém que não faz a menor ideia do que está falando. Mas assim, dê ouvidos a quem importa e preste atenção nos sinais. As pessoas às vezes falam coisas, mas às vezes a vida se organiza de uma forma muito diferente do que as pessoas falam e pensam. Então, preste atenção, porque se existem portas se abrindo, se existem oportunidades acontecendo, se mostrando, se revelando para você, às vezes, né, levando a sua racionalidade junto, vale a pena considerar algumas coisas, tá bom? Então, toma cuidado com a influência dos outros. Às vezes, também, vou jogar a real, às vezes não é sobre falsidade, manipulação no sentido negativo, tá? Mas às vezes a pessoa tem um conhecimento limitado sobre X e você está seguindo no caminho Y, entende? Então precisa ter esse ajuste, tá certo? Sua vida é sua. Medite, se você for da meditação, se tiver algum tipo de vivência, experiência aí nesse sentido, faça. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Lembrando mais uma vez que essa leitura é uma leitura geral, pode não fazer sentido para todo mundo, mas eu espero de coração que tenha sido útil para você, Escorpião. Um ótimo setembro!